Quero apresentar para vocês o lugar onde o poeta se senta, olha e fala. Ele olha para as pedras, e ele então faz uma declaração muito bonita. As pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Bonita essa poesia, né? A gente escolheu esse verso porque no meio do dia a dia, onde tem tantas asperidades, a gente pode parar e dizer: aquela que foi rejeitada, essa vai ser a principal pedra angular. É um bonito salmo, uma bonita poesia, um trechinho para que você possa degustar e começar a perceber o que virá até o final dessa tarde. Eu quero apresentar para vocês uma das nossas produções, o nosso cenáculo, onde o mundo se encontra para orar, que você está recebendo aí como brinde, um devocionário bimestral que tem mais de 75 anos e alimenta o povo de Deus. E nesse encontro, você vai receber esse exemplar, e nesse exemplar você tem uma porção da Escritura Sagrada, leitura bíblica que você pode fazer, um versículo que se relaciona com o texto, com a realidade de diversas pessoas, diversas partes do mundo, uma oração, um pensamento para o dia, uma intercessão. E a gente aprende com pessoas como nós a enfrentar com fé o nosso dia a dia. Ele é lido por mais de 3 milhões de pessoas no mundo. A gente também quer apresentar as revistas para estudo bíblico, a Escola Dominical. Eu destaco aqui a revista Bem TV, que tem mais de 80 anos publicada no Brasil, para trabalho com crianças, células, grupos pequenos, diversas faixas etárias. Também nós temos a Editel, a nossa editora de livros teológicos, a nossa faculdade, a Universidade Metodista. Também temos a Voz Missionária, uma revista bimestral com artigos sobre saúde, comportamento, crescimento da fé cristã, com indicações de livro, filmes, receitas, liturgias, datas especiais, com muita inspiração dos seus articulistas e suas articulistas. A Voz é uma revista para a mulher moderna, que busca informação, atualização e inspiração. Nós temos aqui algumas representantes da Voz Missionária, Ivana Garcia e a Mariluce Maia. Nós temos também um jornal Expositor Cristão, um jornal que tem 129 anos de história, também está concorrendo ao Prêmio Areté. Esse periódico é um órgão oficial da Igreja Metodista e ele tem uma tiragem mensal e atende a todo o nosso país. E eu quero começar, então, lendo uma poesia. E eu quero convidar você a ler essa poesia comigo. Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Jesus Cristo é a nossa pedra angular. Eu quero convidar você nessa tarde a gente cantar uma música. E a gente vai ficar em pé. Esse jovem vai nos ajudar a cantar Nome sobre todo nome. Vamos lá? Vamos cantar?
semelhante a um homem, se esvaziou, servo doutor, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Quero convidar você para a gente fazer essa oração junto. É uma adaptação que a gente fez no poema de Carlos Drummond de Andrade. Vamos ler juntos? No meio do caminho tinha Jesus. No meio do caminho tinha Jesus. Tinha Jesus. Tinha Jesus. No meio do caminho tinha Jesus. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha Jesus. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha Jesus. Poder sentar? O reverendíssimo bispo Adriel Maia vai nos apresentar o palestrante dessa tarde. Primeiramente, a minha palavra de saudação a todos vocês, com a graça, com a paz, mas também com a misericórdia do Senhor Jesus.
Nessa tarde, no contexto desta feira, o nosso cenáculo tem a alegria de ocupar este espaço para uma reflexão à luz do tema Celebrando a Vida Devocional. O nosso cenáculo é um instrumento de reflexão pessoal, comunitária, instrumento de oração, com uma tradição no Brasil há mais de 75 anos, quando o Brasil ainda era um país rural. E eu acredito que o tema vida devocional, mais do que um momento devocional, tem um profundo significado para a vida de todos nós. Como vivenciar, no contexto de uma sociedade competitiva, individualista, uma sociedade de mercado, como vivenciar uma vida devocional, eu diria, robusta, comprometida com o projeto de Jesus Cristo. Este é o tema que o nosso querido pastor Ariovaldo vai compartilhar conosco. Eu gostaria de chamar o pastor Ariovaldo para aqui estar, para uma rápida apresentação. Eu diria que no mundo evangélico, o pastor Ariovaldo, ele dispensa, eu diria, a apresentação. É um conferencista, hoje presidente da Visão Mundial, aqui no Brasil, uma pessoa que transmite para todos nós um carisma de simplicidade, mas especialmente de compromisso com a causa do Reino de Deus. E nesta perspectiva tem atuado na Visão Mundial, nos movimentos sociais, por exemplo, na época Fome Zero, participando deste comitê, tanto em nível estadual como também em nível nacional. Portanto, é um pastor preocupado com o momento que nós estamos vivendo. Mas ele vai além da preocupação. Ele tem confiança no projeto do Reino de Deus. Por isso, sempre nós estamos orando, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Portanto, com alegria, o nosso cenáculo apresenta o nosso irmão Ariovaldo. Eu diria que esta é a melhor apresentação, nosso companheiro Ariovaldo, para compartilhar esse tema conosco nessa tarde. Em conversa com o nosso pastor Ariovaldo, ele vai fazer uma exposição, cerca de 40 minutos, e logo em seguida também nós vamos abrir um espaço para alguns comentários. Com alegria, a palavra é sua. Mas antes, vamos colocar em pé uma palavra de oração. Nosso Pai querido, Tu tens sido para nós a nossa força. Tu tens sido uma sociedade com tantas pedras contrárias. Tu tens sido a nossa pedra angular, a nossa pedra de esquina. E nessa pedra, Deus bendito, nós podemos caminhar com firmeza e construindo o projeto de amor, de fé, de esperança de Jesus na sociedade que nós vivemos. Que a Tua graça possa estar sobre a vida do Teu servo, dando discernimento e, sobretudo, a bênção da interpretação da palavra do Evangelho. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio enorme estar com os irmãos e irmãs, privilégio enorme estar aqui nesse espaço do cenáculo. Obrigado, Bispo da Adriel, pelo convite, obrigado aos irmãos metodistas pela consideração. E, como eu disse, é um privilégio. Esse, como disse o reverendíssimo Bispo, é uma época... Vivemos uma época conturbada, uma época competitiva, e celebrar a vida devocional é, de fato, um grande desafio. Numa azáfama, no corre-corre, onde todos parecem estar o tempo todo tentando ocupar um espaço que disputa com um número incalculável de pessoas. Então, falar sobre vida devocional é, de fato, um compromisso com a fé cristã. E é falar desse compromisso. Por isso, eu gostaria de convidá-los e convidá-las para 2 aos Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo de número 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse é um grande desafio. O apóstolo Paulo está se inspirando no evento de Moisés, que depois de ter passado 40 dias diante do Senhor, no Monte Sinai, quando ele volta, o seu rosto está brilhando, mas com o tempo ausente da exposição à glória de Deus, porque não está mais lá no Sinai, está no arraial, no dia a dia do povo judeu, no dia a dia daquele povo em peregrinação, um povo que vem da escravidão em direção a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, um povo que volta e meia perde a esperança, um povo que volta e meia retoma um quê de rebelião, e aí Moisés esteve diante do Senhor, recebeu a lei, recebeu as palavras do Senhor, o seu rosto brilha, mas agora ele está no dia a dia. Agora ele está em pleno arraial. Agora ele está onde as coisas acontecem cotidianamente, onde há a rebeldia, onde há o descontentamento, onde estão as questões comezinhas e as questões graves, ali onde o povo ora celebra, ora murmura, ora clama, ora sofre, ora reclama. E ele agora não está mais diante do Senhor no Sinai, e a glória do Senhor não tem mais em Moisés um refletor, e essa luz vai diminuindo. Não significa que o Moisés perdeu a comunhão com o Eterno, nem significa que o Moisés perdeu a sua vida de santidade, nem significa que o Moisés passou a ser um desobediente, apenas Moisés não está mais refletindo a glória do Senhor, porque não está mais num lugar onde a glória do Senhor incide sobre quem diante dela estiver. Ele não está mais lá, ele está no dia a dia.
E ele tem agora um problema, porque ele tem um povo que o viu brilhar, que está esperando ver esse brilho toda manhã, que está esperando ver essa coloração diferente, essa sensação de que está diante de algo divino, essa sensação de que está diante de algo sobrenatural, toda manhã, todo dia, o dia todo. Mas ele não está mais lá onde a glória incide sobre quem diante dela estiver. E aí a glória começa a desvanecer, o brilho. Não necessariamente os efeitos da presença de Moisés, do diálogo, da comunhão que Moisés teve com Deus, não isso, mas o brilho, não está mais lá, não incide, não brilha. E aí ele tende a administrar um povo rebelde, tende a administrar um povo com uma incapacidade crônica de entender, ele tende a administrar um povo com uma expectativa muito difícil de satisfazer, e ele opta pelo atalho. Ele põe um véu sobre o seu rosto, de tal maneira que fica na impressão do povo que o rosto dele está sempre brilhando e que ele não está mais expondo esse brilho diante deles. E aí o Moisés deixa de ser um homem que teve uma experiência com Deus para se tornar o mito do passado. O mito de uma história que não é mais verdadeira, um mito de uma história que não acontece mais, porque o rosto não está brilhando, mas ele está explicando para o pessoal por que não está brilhando. Olha, gente, não está brilhando, porque já faz tempo que eu fui no Sinai, e agora eu não estou mais diante de Deus. Mas olha, fica tranquilo, eu estou com Deus, Deus está comigo, eu ainda ouço Deus, Deus ainda fala comigo, só que o rosto não brilha mais, porque é assim, eu não estou no Sinai, então a glória não incide sobre mim, o rosto não reflete a glória, porque a glória não está mais incidindo, é só isso. Mas como é que você explica isso para um povo de dura cerviz, um povo com uma incapacidade enorme de compreender, um povo sem nenhuma boa vontade para compreender? Ele, então, opta pelo véu. Ele opta pelo véu e aí ele cria uma mística, um mito. Ele vira um mito. O homem cujo rosto brilhava, e brilhava tanto que esse brilho nos foi poupado, porque não estávamos à altura desse brilho, e então o véu de Moisés nos poupava de uma glória que nós não podíamos encarar. E daí, meu amigo, dele trela a imaginação e a tentativa humana de justificar tudo e mais um pouco. O apóstolo Paulo diz que conosco isso não é necessário. Ele disse que todos nós devemos nos manter com o rosto desvendado. Nós não precisamos do véu, nós não precisamos de nos tornarmos ou nos propagarmos como mitos, porque a glória continuará incidindo sobre nós o tempo todo, e nós podemos nos manter com o rosto desvendado, porque é exemplo diferente de Moisés, nós nunca nos afastamos da glória, e a glória nunca se afasta de nós. E aí ele diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. E há traduções que usam, como a Reina Valera, de 95, que usa duas palavras para traduzir esse verbo, katoprisco, que é contemplando e refletindo. Então, eles dizem, todos nós com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, não precisamos do artefato de Moisés. Não precisamos fingir que estamos diante do Senhor. Não precisamos fingir que o nosso rosto ainda brilha,
por uma situação extremamente simples, que é, estamos diante do Senhor. O tempo todo estamos diante do Senhor. O tempo todo estamos diante da sua glória. O tempo todo a glória do Senhor incide em nós, incide no nosso rosto, na nossa vida. Nós estamos sempre brilhando. Nós não precisamos fingir. Todo dia e o dia todo estamos expostos à glória do Senhor. Estamos diante da glória do Senhor. Estamos recebendo a glória do Senhor e estamos refletindo a glória do Senhor. Estamos contemplando e estamos refletindo. É uma contemplação como por espelho, portanto, não é uma contemplação passiva. É uma contemplação ativa, porque quando você está diante do espelho, você está diante do espelho para se arranjar, não apenas para se ver, mas também para se arrumar. Então, a glória do Senhor, nós a contemplamos como quem contempla um espelho, na expectativa de sermos transformados à imagem que nós vemos nesse espelho, quando contemplamos, que é a própria glória do Senhor. Então, a ideia que está presente aqui é muito rica. Ela diz que todo cristão, todo filho de Deus, fica diante dessa glória. E olha para essa glória como quem olha para o espelho. E olha para o espelho para se acertar. Olha para o espelho para se arrumar. Olha para o espelho para ver se tem alguma coisa fora de lugar. Olha para o espelho para ver se tem alguma coisa que precisa ser acertada. Olha para o espelho para ver se tem alguma coisa em si que não gostaria que ninguém visse. Olha para o espelho para ver se tem de tirar alguma coisa. Olha para o espelho para ver se a barba não cresceu demais. Olha para o espelho para saber de si em relação aos outros. Porque quando você olha no espelho, você não está exatamente ocupado em se ver, mas em perceber como será visto. E aí você se arruma para que a visão que tenham de si colabore com o seu projeto de vida e não o contrário. Fale do seu projeto de vida e não o contrário. Fale de quem você é e não o contrário. Fale bem de você e não o contrário. E aí o apóstolo diz que nós estamos diante de um espelho, e esse espelho é a glória do Senhor, e que essa glória do Senhor incide sobre nós, e incide sobre nós de tal maneira que nós a refletimos, mas ela incide de maneira transformadora, ou seja, essa glória do Senhor incide sobre nós e somos transformados por essa glória. E somos transformados por essa glória em alguém semelhante a essa glória. Transformados na própria imagem da glória. Então, isso aqui eu chamo de vida devocional. Vida devocional é esse privilégio que nós temos de, com o rosto desvendado, contemplarmos a glória do Senhor como quem olha um espelho, de tal maneira que a glória do Senhor incide sobre nós e nós a refletimos, e nós a refletimos não apenas porque ela está brilhando, mas porque ela está nos fazendo brilhar. Porque está nos transformando. Diferente de Moisés, que tinha uma luz que brilhava nele, mas não era Moisés que brilhava. Era o resquício da glória que sobre ele incidiu. Então era o resquício da luz de Deus, que foi desvanecendo, e antes que isso virasse um problema para o Moisés criou um mito, para não ter de ficar se explicando para o seu povo. O apóstolo Paulo diz que os cristãos não precisam disso, que os filhos de Deus não precisam disso.
que os filhos de Deus estão sempre expostos diante da glória do Senhor e que a glória do Senhor não apenas incide sobre os filhos de Deus, mas os faz refleti-la. Então, a glória é o espelho e o cristão é o espelho da glória. Então, a glória é o espelho do cristão e o cristão é o espelho da glória. Porque ele recebe a glória e reflete a glória. Porque ele vai sendo transformado na imagem da glória. De glória em glória. Portanto, é uma prática diária, constante, o tempo todo o tempo, todo dia, o dia todo, contemplando como por espelho a glória do Senhor. E é interessante que é a glória do Senhor e não o Senhor da glória. Que é diferente. É a glória do Senhor e não o Senhor da glória. O que é a glória do Senhor? A glória do Senhor é Jesus Cristo. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito de Deus. A glória do Senhor é Jesus Cristo. O Senhor em missão, Cristo é a missão do Senhor. Isso é uma coisa que a gente tem de lembrar sempre, que Jesus de Nazaré, fruto da quenoses, nós cantamos a quenoses aqui, Jesus de Nazaré, fruto da quenoses do Deus Filho, manifesta toda a glória do Filho de Deus. E vimos a sua glória. Então, o que é a glória do Senhor? É tudo o que vemos em Jesus de Nazaré na sua ação redentora, no seu movimento redentor. E Jesus de Nazaré viveu redentivamente. Jesus de Nazaré não apenas ressuscitou, Jesus de Nazaré viveu uma vida digna da ressurreição. Ele viveu redentivamente. Ele não apenas na sua morte e ressurreição redimiu, mas toda a sua vida era redentora, porque o apóstolo Pedro diz que ele andou por todos os lugares fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele tinha uma vida redentora. Ele viveu redentivamente. Ele não apenas ressuscitou por vencer a morte, por ser aquele que se sacrificou antes da fundação do mundo e que veio tirar os homens da morte. Mas ele viveu uma vida digna da ressurreição. Quando você ouve Pedro falando a Cornélio, dá a impressão de que é como se ele estivesse dizendo a Cornélio: se você tivesse conhecido Jesus como eu conheci, se você tivesse andado com ele como eu andei, você não teria dúvidas, ele tinha de ressuscitar, porque alguém que viveu daquele jeito, não é possível que a morte conseguisse segurá-lo. Ele não apenas ressuscitou, ele viveu uma vida digna da ressurreição. Ele viveu redentivamente. E todos os seus atos eram atos redentores. Então essa é a glória do Senhor. Nós a vimos. Nós a vimos nos sinais, nós a vimos nas parábolas, nós a vimos nas exposições, nós a vimos nos abraços, na forma como ele sinalizava a presença do Messias entre nós, porque ele não se satisfazia em ordenar a um leproso que fosse curado, que fosse limpo. Antes de ordenar a limpeza ao leproso, ele o abraçava, ainda carregado com as suas lepras, com as suas marcas, com as suas dores. A primeira coisa que ele fazia era dizer àquele homem carregado de maldição que ele era amado.
E depois, então, ele proferia a palavra da cura. Eu quero que você seja limpo, ser limpo. E aí, inclusive, pediu ao homem, não diga que eu abracei você, porque senão eu não consigo entrar mais em cidade nenhuma. Aí o homem, ao invés de sair dizendo que Jesus o curou, saiu dizendo que Jesus o abraçou. E por isso as cidades não deixavam mais Jesus entrar, porque então Jesus está de quarentena, porque Jesus abraçou um leproso. Se o homem simplesmente tivesse dito, ele me curou, ele me curou, ele me curou, as cidades não teriam rejeitado Jesus, porque afinal de contas, Jesus curava pelo poder da palavra, então está tudo certo, ele só tem de dar uma ordem. Mas o homem não saiu dizendo, ele me curou, o homem saiu dizendo, ele me abraçou. Aí as cidades disseram, então ele não pode entrar, porque ele está de quarentena. Aí ele tinha de pregar do lado de fora das cidades, porque ele abraçou um leproso, e ele abraçou um leproso, porque todos os seus movimentos eram redentores. Todos os seus movimentos eram redentores. Então essa é a glória do Senhor. Bom, então como é que a gente contempla a glória do Senhor? A gente contempla a glória do Senhor a partir da exposição da palavra do Senhor da glória. Então, é muito interessante porque a fé cristã é uma fé que não cobra tarefa. A fé cristã não cobra tarefas. Então é uma coisa muito complicada, às vezes, para a gente entender isso, que a fé cristã não cobra tarefas. Por exemplo, o sujeito tinha uma religião, e ele chegou para o mestre dele lá e disse, olha, eu não estou bem. Aí o mestre dele disse, eu também não vejo você vindo aqui recitar os mantras, não vejo você aqui fazendo as meditações, é lógico que você não está bem. Aí ele mudou de religião. Aí chegou para o sacerdote dessa nova religião e disse, eu não estou bem. Aí o sacerdote disse, é claro que você não está bem. Eu não vejo você trazendo incenso para o nosso ídolo, eu não vejo você rastejando como cobra, como o nosso ídolo gosta que a gente rasteje. É claro que você não está bem. Aí ele mudou de religião. Aí ele mudou de religião e chegou para o seu líder e disse, eu não estou bem. Aí o líder disse, é claro que você não está bem. Você não fica rezando às vezes que tem de rezar, você não fica na direção certa quando reza, você não faz as práticas comemorativas como é exigido. É claro que você não está bem. Ele mudou de religião. Mudou de religião, mais uma vez teve uma crise qualquer, chegou lá para o seu líder e disse, olha, eu não estou bem. Aí o líder disse, é claro que você não está bem, você não se desenvolve, você não recebe os transes, você não dá passagem para as entidades, é claro que você não está bem. Aí ele mudou de religião, saiu. E aí um dia ele se converte. Um dia ele se converte e aí ele chega para o pastor e diz, pastor, eu não estou bem. O que o pastor fez? O pastor disse, se ajoelha. Eu vou orar por você. Eu vou invocar sobre você o mesmo poder que opera em nós e que operou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e o elevando acima de todo nome que se possa nomear no céu, na terra e debaixo da terra. E o mesmo poder que ressuscitou a Jesus vai ressuscitar você. A fé cristã não cobra tarefas. A fé cristã é a fé do poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis. Recebereis e sereis. Não cobra tarefa. Eu sei que talvez você diga, é que alguns irmãos às vezes esquecem, mas a fé cristã não cobra tarefas. A fé cristã é a fé do poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis. E isso não é uma ordem, isso é uma profecia. Quando os discípulos perguntaram se o que ia acontecer em Jerusalém era o retorno, a restauração do reino de Israel, ou do reino a Israel, Jesus disse, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas, e aí fez uma profecia, recebereis poder e sereis.
Então, não cobra tarefa. É a ação poderosa do Espírito Santo. Então, o que é que move a fé cristã? O que move a fé cristã é fruto. Porque vida frutifica. E o texto descreve o fruto do Espírito. E Jesus também diz quais são os frutos de arrependimento. A fé cristã é uma fé que acredita em vida, e vida em abundância, e vida frutifica. Por isso a fé cristã não cobra tarefas. E como a fé cristã frutifica? A fé cristã frutifica pela ação poderosa do Espírito Santo. E aí o que acontece com aquele que tem o Espírito Santo? Ele é atraído a Jesus, ele é atraído à glória de Jesus, ele é atraído à pessoa de Jesus, ele é atraído à vida de Jesus. Certa feita, um jovem chegou para o pastor e disse para o pastor: quão distante eu posso ficar de Jesus sem perder a salvação? Aí o pastor disse: você pode ficar à distância que você quiser, fica tranquilo, não se preocupe com isso. Quem não quer ficar essa distância sou eu. Aí ele disse: por quê? Aí o pastor disse: porque você provavelmente não encontrou Jesus ainda. Então você pode fazer o que você quiser, porque não encontrou Jesus, nem foi encontrado por ele. Aí ele disse: como que o senhor sabe? Ele disse: porque eu não conheço ninguém que tenha se encontrado com Jesus, e não me pergunte como é que faz para ficar mais perto. E você veio me perguntar como é que faz para ficar mais longe? Certamente você não o encontrou. Porque a fé cristã é fruto, é vida que frutifica, e frutifica em amor a Deus, acima de todas as coisas, em amor ao próximo como a si mesmo, frutifica em vida devocional, contemplando como por espelho a glória do Senhor, a glória de Jesus. Somos transformados de ação em ação dessa glória em nós, na própria imagem de Jesus, como pelo próprio Senhor, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos leva a Jesus, nos instiga a Jesus, nos atrai a Jesus, nos coloca face a face com Jesus, nos transforma em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Portanto, o Espírito Santo nos leva a uma vida devocional, porque o Espírito Santo foi derramado em nós para que fôssemos. Recebereis e sereis. Recebereis e sereis. Então, todos nós, com o rosto desvendado, estamos o tempo todo contemplando a Jesus como quem contempla a si mesmo num espelho, nos expondo à transformação que o Espírito Santo quer que nós tenhamos, e que o Espírito Santo veio para produzir em nós, porque a promessa de Jesus é: recebereis e sereis. Por isso estamos todos sendo transformados em aquilo que devemos, ou aqueles que devemos ser. A fé cristã, o cristão, quando ora diante desse espelho, de um lado pede perdão por não ser ainda como deveria ser, e de outro lado agradece por ser transformado, por estar sendo transformado em alguém que de outra forma jamais conseguiria ser. É uma experiência devocional o tempo todo, diante da imagem que é o próprio Jesus, que é a glória do Senhor, porque é o Cristo é o Senhor em missão, que é uma coisa que a gente deve sempre se lembrar, que nós somos o corpo do Cristo, não somos o corpo do Senhor, somos o corpo do Cristo. Por isso, no Apocalipse, o ancião vê o leão, mas a gente vê o cordeiro. Porque nossa relação é com o Cristo.
Nossa espiritualidade é a espiritualidade do Cristo. É a espiritualidade da kenosis, do esvaziamento. É a espiritualidade de ser transformado em alguém como Ele. A nossa espiritualidade é fruto. Não é resultado de tarefas, é fruto. Recebereis poder e sereis. Não é recebereis poder para serdes, é recebereis poder e sereis. E esse poder é o poder de ser transformado. De estar o tempo todo exposto diante de Jesus. E ao mesmo tempo em que Jesus é o seu espelho, e que nesse sentido leva a gente a pedir perdão por não ser como a gente deveria ser, simultaneamente somos o espelho de Jesus. Então, vem a segunda metade da nossa oração, quando nós agradecemos ao Senhor por estarmos sendo transformados em alguém que de outra sorte, de outra forma, jamais poderíamos ser. Essa é a beleza da vida devocional. E é isso que leva o Espírito Santo e que tem levado o Espírito Santo a instigar homens e mulheres a produzir materiais como no cenáculo, que são ferramentas da ação graciosa ou da ação de Deus por sua graça para a transformação dos seus filhos em alguém que de outra forma eles não poderiam ser. Isso é extraordinário. Extraordinário. E é maravilhoso você participar de uma obra que você sabe que quando você está escrevendo aquele texto, que parece pequeno, que parece um negócio simples, você está sendo inspirado pelo Espírito Santo para dar a pessoas que Ele quer transformar a visão de Cristo. A visão de Cristo. Aquele que é a inspiração da vida do cristão e o caminho da vida do cristão e o fim da vida do cristão e da igreja. Isso é extraordinário. Isso é vida devocional. A vida devocional não é uma vida de tarefas, é uma vida de exposição. E tudo que executamos nessa vida de exposição é fruto. É fruto. É mais do que disciplina, é fruto. A disciplina é algo que eu me forço a ter, e fruto é algo que eu não posso deixar de ter. Se eu sou disciplinado e abro mão da disciplina, eu sou apenas um sujeito que relaxou. Se eu não frutifico, eu sou um sujeito que adoeci. É diferente? É diferente. É fruto. E aí você percebe todo o movimento do Espírito Santo usando os dons que Ele mesmo concede, para que através destes dons, homens e mulheres municiem cristãos, irmãos e irmãs, com a imagem de Cristo, com a glória de Cristo, com o conhecimento de Cristo, com a noção do Cristo, com a visão do Cristo, porque é a partir daí que o Espírito Santo vai levá-los a pedir perdão por não serem como deveriam ser, e ao mesmo tempo vai transformá-los em alguém que sem a sua ação poderosa jamais poderiam ser. Vida devocional.
vida devocional. Como disse o bispo, num mundo, nesse azáfama, nessa competitividade absurda, nesse estágio em que os seres humanos se declararam mutuamente inimigos. O que é vida devocional? É uma vida o tempo todo exposta ao Cristo. Para que o Cristo, que é a glória do Senhor, incida sobre nós, pelo poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode nos convencer da necessidade de pedirmos perdão, por não sermos como deveríamos ser, e ao mesmo tempo nos plenificar de esperança, ao deixar claro a todos nós que Ele está agindo e está nos transformando em alguém que, de outra sorte, jamais o poderíamos ser. Vida devocional. E isso leva homens e mulheres a se levantarem para orar. Leva homens e mulheres a se debruçarem nas Escrituras. Leva homens e mulheres a orarem o tempo todo. Isso é um processo particular em cada cristão. E é maravilhoso quando cristãos entendem que isso é uma vocação. E deixam essa vocação fluir. E quando essa vocação flui, ela desabrocha em textos, em publicações, em palavras que mostram o Cristo, que mostram a glória do Senhor, que municiam os irmãos para que eles vejam-se diante do Cristo e, vendo-se diante do Cristo, façam o movimento que o Espírito Santo espera deles, que é o pedido de perdão, para que o Espírito Santo possa fazer o movimento que espera neles, que é a transformação. Por isso, de glória em glória, de arrependimento em arrependimento, e de ação transformadora em ação transformadora do Espírito Santo, somos transformados na própria imagem do Cristo. Por ordem do Senhor, por ação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. No final da nossa celebração, nós vamos apresentar os selos da editora Angular e as pessoas serão convidadas pela nossa pastora para estar aqui. Eu creio que vivemos um momento de edificação espiritual, muito importante. Eu tenho dito, pastor Ariovaldo, não sei se você concorda, e vamos ter um momento agora de compartilhamento, uns 15 minutos, que a vida hoje, o movimento evangélico, é um movimento com muita arquitetura, muita engenharia e pouca arquitetura. Não sei se o irmão concorda com isso. Há muita engenharia, não é fácil os cálculos. No entanto, estamos vivenciando a pobreza da arquitetura, ou seja, a beleza da vida cristã, essa vida que precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Não sei o que você acha sobre isso.
Bom, eu penso que há um descaso muito grande com essa dependência do Espírito Santo. De um lado, pelo conhecimento estéril e, de outro lado, por tentar transformar o Espírito Santo numa espécie de guru que leva a experiências absolutamente desnecessárias, pelo menos para ser bondoso, ao invés de ser o Deus, a terceira pessoa da Trindade, que nos transforma em pessoas semelhantes a Cristo, porque para nós, os cristãos, Deus é a Trindade por meio de Jesus Cristo. Por isso é Jesus Cristo quem nós vemos, e é Jesus Cristo quem nós buscamos, e é Jesus Cristo quem nos busca. E isso faz com que a gente perca a beleza da Escritura, a beleza do Evangelho, e nossa leitura das Escrituras vai ficando muito simplista, simplória, de tal maneira que parece que não há nada mais escrito ali naquele texto que a gente já tenha ouvido em vários sermões, que não importa quais sejam os textos base, dizem sempre a mesma coisa. Então parece que não frutifica mais em nós essa beleza do Evangelho, esse perfume do Cristo. E isso é muito preocupante, porque isso quer dizer que nós entristecemos o Espírito Santo em algum caminho da nossa história. Temos ainda um momentinho, né? Se algum irmão ou irmã gostaria de fazer alguma consideração, momento oportuno. Muito interessante a palavra do pastor, né? Eu creio que este é o foco. O desafio é viver uma vida devocional. Às vezes, nós queremos viver momentos devocionais. Vida devocional, estilo de uma espiritualidade santificadora e missionária. O irmão ou irmã pode fazer a pergunta. Pode vir. Por favor, vem aqui à frente. Para mim é o seguinte, quando você fala em vida devocional, hoje em dia ninguém tem tempo de fazer a devocional de um modo prático. Falando no cenáculo, é uma maneira prática de você fazer a devocional, porque ela é objetiva, ela é curta e todo mundo vai achar tempo de fazer a sua devocional. Se é isso que eu percebo do que ele falou, de modo prático, né? O que é a vida devocional? É a vida sua com Deus, é a comunhão com as pessoas que estão ao seu redor e, familiarmente falando, está difícil atualmente, né? Porque cada um tem a sua ocupação, mas é uma maneira prática. Eu tenho uma aluna que outro dia eu levei na minha aula, fui fazer uma devocional e ela não é cristã, não sei, acho que de uma outra religião, e ela disse, eu tenho esse livro, eu tenho no cenáculo, né? E nós nos reunimos com um grupo de mulheres para estudar a Bíblia. Então, de uma certa maneira, é uma vida devocional entre amigas que talvez não conheçam Cristo, Deus, profundamente. Mas essa proposta, não estou fazendo comercial no cenáculo, mas é uma proposta muito válida para quem quer evangelizar. Só isso.
Bom, de certo, devocionários como o Cenáculo são extremamente úteis. E o Cenáculo está entre os mais, certamente. Até pela sua história e pela sua abrangência e por toda a contribuição que ele recebe do mundo todo, que mais do que nos levar à meditação, nos leva à comunhão com a igreja que está no mundo, e não apenas com a igreja que está na nossa localidade. Só isso já faz dessa publicação uma publicação extraordinária, por nos fazer ter contato com a Igreja de Cristo em vários lugares e, de repente, se dá conta de que homens e mulheres de culturas absolutamente distintas de nós estão tendo a experiência maravilhosa com o mesmo Cristo. E que, de fato, Cristo é universal mesmo. Então, isso é maravilhoso. Agora, eles são emuladores. São instrumentos que emulam a vida devocional. A intenção deles não é reduzir a vida devocional, é emular a vida devocional. Então, o que isso significa do ponto de vista prático? Bom, do ponto de vista prático, em primeiro lugar, significa o que a irmã já expôs, que é, eu uso pouco tempo para receber um conteúdo relevante. Lá em Portugal, tinha uma frase muito interessante que os portugueses, às vezes, usavam para designar momentos de pouco tempo. Eles diziam assim: um evento curto que saberá muito. E a ideia era essa, de que o evento é curto, você vai gastar muito pouco tempo, ou vai investir muito pouco tempo nisso, mas vai ter o sabor de quem participou de um banquete. Essa era a lógica da frase, porque saber para eles também é sabor. Então, um evento curto que saberá, que trará um gosto de banquete, embora seja muito curto. Então, eu acho que um devocionário como o Cenáculo tem esse objetivo. Mas ele tem o objetivo de ser um emulador. E aí, mantendo isso na perspectiva da prática, o que é que isso significa? Isso significa que um material como esse me ajuda a entender e a praticar a frase de Jesus. Jesus disse que era para vigiar e orar para a gente não cair em tentação. Então, vigiar o quê? Vigiar quem? E é óbvio que eu não posso vigiar o diabo, porque o diabo se transveste de anjo de luz. Então, é perda de tempo tentar vigiá-lo. E é óbvio que eu não posso vigiar o Cristo, porque o Cristo transcende. Então, eu vigio a mim mesmo. Mas eu vigio a mim mesmo em relação a quê? Em relação ao Cristo. Então, se eu tenho uma reação que não seria a reação do Cristo, eu tenho um motivo imediato para orar. Eu não devia ter reagido assim. A beleza de um devocionário como esse é me levar a não me satisfazer com uma vida medíocre. A não me satisfazer com uma vida que não transmita o Cristo. Então, eu passo a ser um ser humano que não me contento mais em ser alguém que reage com raiva. Eu agora, todas as vezes que sou instigado à raiva, recolho-me em oração dizendo: Espírito Santo, continua a minha transformação. Eu quero ver o fruto do Teu Espírito, o fruto do Senhor em mim, a Tua longanimidade ao invés da minha ira. Então esse tipo de material vai me emulando a autovigilância, que é o que Cristo está dizendo, porque eu não posso vigiar o diabo, até porque é perda de tempo. Não posso vigiar o Cristo, porque ele transcende.
Então, a quem eu vigio? Eu vigio a mim diante da glória. E a glória é o Cristo, conforme nós o vemos no Evangelho, numa vida redentora. E aí eu digo, puxa, não reagi como Cristo. Isso me faz o quê? A bater a cabeça na parede? Não. A pedir perdão e a pedir, Espírito Santo, continua o trabalho. Continua o trabalho. Porque a outra possibilidade é eu reagir diferente do Cristo e contemporizar ou racionalizar. E aí eu vou contemporizando e vou racionalizando e aquilo vai se tornando o meu modus vivendi e eu vou me tornando um cristão que a tudo julgo e a todos julgo justamente para não precisar me vigiar. E aí eu, para não precisar me vigiar, vigio todo mundo. E me torno um judicioso. Mas a palavra do Cristo é diferente. A palavra do Cristo é para eu vigiar, para eu não cair em tentação. Então, esse tipo de devocionário, de material inspirado certamente pela bondade de Deus por meio do Espírito Santo, é para que eu tenha essa vida devocional. Então, o que é uma vida devocional? É uma vida o tempo todo diante do Cristo. E é esse texto, esse devocional que eu li hoje pela manhã, esse texto das Escrituras que eu li hoje pela manhã, ele me mantém o tempo todo diante do Cristo. Então, eu aprendi a me vigiar, então eu falei, isso aqui não é o Cristo. E eu peço perdão. E aí, quando peço perdão, me libero para a ação transformadora do Espírito Santo. Então, acho que essa a ideia é prática mesmo, e aí o devocionário se presta ao momento devocional, mas transcende para a postura devocional. Temos mais uma pergunta, por favor. Caros, eu queria fazer uma pergunta relacionada um pouco aos dias de hoje. A gente tem visto muito um distanciamento, principalmente da juventude, certos grupos, né, que sofrem situação de risco aí, com o crescimento da violência, das dificuldades, um distanciamento da questão da religiosidade e mais ainda da questão de uma prática devocional diária. Quando você falou sobre a questão da reflexão, você refletir, né, aquilo que é a bondade de Cristo e tudo mais, a percepção que, pelo menos eu tenho tido, é de que cada vez mais que você aumenta esse poder e essa capacidade de reflexão, parece que existe um grupo que se afasta, que são esses jovens, né, que é o que mais me assusta. Eu não sei se é uma percepção ainda minha, né, de que eu tenho visto, mas parece que quanto mais você tenta se aproximar e mais você apresenta Cristo, mais parece que ele se afasta. Queria saber a sua percepção em relação a isso, se isso é uma percepção sua, se você acha que não. Bom, eu acho que, claro, há um sem número de experiências aí no dia a dia da vida da igreja. Mas a vida da igreja é uma vida baseada na ressurreição do Cristo e não num comportamento esperado, mas na ressurreição do Cristo. Porque se a gente baseia a vida da igreja num comportamento esperado, a gente começa a elencar tarefas. A gente começa a elencar tarefas e começa justamente a padronizar. Porque você tem um comportamento esperado. E me parece que a juventude é muito arredia a isso por razões óbvias. Que é, se o seu Cristo salva, então ele salva. Se eu preciso fazer alguma coisa para ele me salvar, então não é ele que salva. Se o seu Cristo salva, então ele salva. E isso é uma questão que está sempre diante de nós. Está sempre diante de nós. Eu usei a ilustração lá
sujeito que muda passa por várias religiões até encontrar o Cristo, e depois, quando tem uma crise, vai ao pastor, e o pastor, diferentemente de todos os outros líderes religiosos, ao invés de lhe dar tarefas, intercede por ele. E aí, por meio da intercessão, ele volta. E acho que essa é a estrada da fé cristã. A estrada da fé cristã é a estrada da intercessão. Às vezes, a gente pensa que a estrada da fé cristã é a estrada do comportamento, mas a estrada da fé cristã é a estrada da intercessão. Porque a fé cristã chama os homens a andarem sobre as águas, sem prancha e sem barco e sem aquela esfera chinesa. Então, é andar sobre os pés, sobre as águas. E isso é um milagre. Então, a fé cristã é um chamado a um milagre. A salvação é um milagre, e a fé cristã é um milagre, a vida cristã é um milagre. O Senhor, quando os discípulos, assustados com a palavra de Jesus ao menino rico, disse: bom, então quem pode ser salvo? A resposta de Jesus foi curta e grossa: ninguém. Ninguém pode. É impossível aos homens. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. E isso é uma verdade que se mantém, porque ele chama os seus discípulos a esse tipo de vida. Ele diz aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Então, a ênfase é a intercessão. E os cristãos que estão vivos oram. Os cristãos que estão sob a atração do Espírito Santo oram, naturalmente. E eles podem, então, interceder. E quando eles intercedem, algo acontece. Eu sempre que digo isso, algumas pessoas dizem assim: mas orar só? Esse só, na minha opinião, é um desconhecimento absoluto de Deus. Porque os joelhos dobrados treinam as mãos, agilizam os pés e dão lucidez à mente. Todos os que oram fazem muito mais. Então, quando o menino chegou para o pastor e disse: pastor, eu estou com um problema moral. O que eu faço? Aí o pastor disse: nada. Aí ele disse: como nada? Aí o pastor disse: você já tentou várias coisas, não tentou? Ele disse: tentei. Deu certo? Não. E você quer que eu te dê mais tarefas? Se as que você tentou não deram certo, por que as que eu te darei darão? Então o pastor disse: você virá aqui sistematicamente. E eu sistematicamente vou orar por você. E à medida em que eu estiver invocando a ação transformadora do Espírito Santo sobre a sua vida, ele vai levar você primeiro a se arrepender. Ele vai te dar ocasião de arrependimento, porque você ainda não se arrependeu. Depois, ele vai libertar você dessa prisão. E depois, ele vai transformar você em libertador de outros. E com o passar do tempo, o menino começou a testemunhar ao pastor: aconteceu isso, eu me arrependi. Eu não me sinto mais atraído por aquelas coisas. E agora, pastor, pessoas estão pedindo para eu orar por elas. O Espírito Santo é o amigo do noivo, que prepara a noiva para o grande dia das bodas. Então, ele é o diretor da igreja. Quando nós intercedemos ao Pai,
em nome de Jesus, o Espírito Santo trabalha. E a gente precisa acreditar mais nisso. Porque nós estamos, principalmente nós ocidentais, estamos substituindo a oração pelo discurso. Nós achamos que os nossos argumentos serão efetivos, que a nossa exposição será essencial e que a nossa fala vai corrigir o erro. Mas só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo faz seres humanos mudarem de ideia. Então, a grande arma da igreja é a intercessão. A intercessão coloca, como os amigos, os 4 amigos carregando o paralítico de Cafarnaum na presença de Jesus. Você não estimula o sujeito a ter fé, você o carrega ao lugar de Deus, você o leva ao lugar de Deus. Se você não tem fé, nós temos fé por você, nós vamos carregá-lo ao lugar de Deus e Deus vai fazer alguma coisa. Essa é a fé cristã, a fé de um Deus que veio nos buscar em Cristo Jesus e que derramou sobre nós o outro Consolador, o Espírito da verdade que nos guia toda a verdade. Então, penso que muito desse afastamento se deve ao fato de que nós estamos nos assemelhando àqueles que dão tarefas. E aí as pessoas dizem, se o que ele tem para mim são apenas tarefas, o que é que o distingue dos demais? Essa é a questão. Mais um irmão? Sim. Som aí. Primeiramente, boa tarde ao Ari, ao Bispo Adriel. A minha pergunta segue em paralelo um pouco à última pergunta feita, né? Assim, o personagem que o senhor descreveu durante a questão das tarefas, né, tem uma característica muito pós-moderna na nossa sociedade, dessa fluidez, dessa não aceitação a imposições e esse caminhar plural, digamos assim, interreligioso. Nesse sentido, assim, visto que no último censo, 2010, a gente teve o apontamento de que, por exemplo, os 100 religiões são em torno de 15 milhões, e entre eles apenas 700 mil são ateus. Então, eles possuem um certo entendimento e abertura ao espiritual. E os evangélicos teve uma classe dos chamados 100 igrejas, né, os não determinados, que foram de 1,5 milhão em 10 anos para 9 milhões. Então, a gente percebe que, em paralelo a esse legalismo sacerdotal que há, de certa forma, na igreja, a gente enfrenta uma crise eclesiológica em que também, na outra ponta, há pessoas que não estão dispostas a viver uma vida de compromisso. Como trabalhar educacionalmente esse estabelecimento de um compromisso no que tange a vida de piedade, a vida de misericórdia, de responsabilidade social que atenda a vida integralmente? Então, isso aí é fruto. Se ele não tem, não tem. Pronto. Não tem, provavelmente não nasceu de novo, ou entristeceu o Espírito Santo a ponto de. Agora, os desigrejados entre os evangélicos, a maioria deles, em muitos casos, a maioria deles não é desigrejado porque não queria ser cristão. É desigrejado porque não conseguiu ser cristão na igreja.
E isso é que é lamentável, porque eles vão lá e o irmão ou irmã que deveria ser o porta-voz da palavra é porta-voz de qualquer coisa menos da palavra. E o faz servo do seu ministério e não servo de Cristo. Isso é um negócio complicado. Por exemplo, o Senhor disse que era para pregar o Evangelho, que era para fazer discípulos de todas as nações e que era para ensiná-los a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí tem um movimento entre os cristãos que entende que o que Jesus pediu foi para que eu tivesse discípulo. E que Jesus estava falando a cada apóstolo para que cada um deles tivesse um discípulo, pelo menos. Mas o Cristo estava falando à igreja. E estava dizendo à igreja que era para a igreja ser instrumento do Espírito de Deus para gerar discípulos de Cristo. E aí, para ser discípulo de Cristo, primeiro ele tem de nascer de novo. Se ele não nasce de novo, ele não pode ser discípulo de Cristo. E para ser discípulo de Cristo, para guardar tudo o que Cristo tem ensinado, ele tem de ser exposto aos ministérios da igreja. Quais sejam? O missionário, o apostólico, o evangelista, o profeta, o pastor e o mestre. Então, ele se torna discípulo recebendo das pessoas que foram dadas à igreja como dons para a igreja, que é o apóstolo que vai levar Jesus onde ele não é conhecido, que é o evangelista, o profeta que adequa a igreja à vontade de Deus, que é o evangelista que emula a igreja a anunciar a palavra de Deus e a viver a palavra de Deus, que é o mestre, o pastor, que ajuda a igreja na mutualidade, para que todos aprendam a crescer em temor ao Senhor, que é o mestre que ensina o significado da revelação. Se ele não for exposto aos 5 ministérios da igreja, ele não vai ser discípulo do Cristo. Vai ficar faltando informação para ele. Mas aí a gente transformou isso em discípulo pessoal. Aí o sujeito quer ir embora. Então, muita gente que está indo embora porque quer ser cristão e não consegue. E justamente porque os cristãos transformaram a fé cristã de uma vida frutífera em tarefas comportamentais, transformando a fé cristã numa fé moralista. A fé cristã tem moral, mas não é moralista, porque a fé cristã não acredita em melhorar seres humanos. A fé cristã acredita em seres humanos nascendo de novo. Nós vamos ter apenas mais uma interferência, que nós temos que entregar o salão aqui às 18 horas. Ariovaldo, antes parabenizar pela sua palavra, né, edificante, como sempre. Eu sou o Coronel Evandro, diretor da Associação PMs de Cristo, e metodista também, né? E eu tive a oportunidade, no final do ano passado, nós temos conferências bianuais de militares evangélicos no Brasil. E a cada 10 anos nós temos uma conferência mundial. Em novembro do ano passado nós tivemos na África do Sul, em Cape Town, e eu ouvi uma palestra, li um livro de um coronel aviador americano, e o livro dele se intitulava Pray and Plan, ou seja, orar e planejar. Em síntese, o trabalho dele, eu vou fazer um comentário e depois eu vou pedir a sua opinião a respeito.
mas ele diz o seguinte, primeiro, ele invoca o texto bíblico que diz que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. E há uma máxima e uma prática na vida cotidiana e do ocidental, de que primeiro a gente planeja, e depois a gente pede para Deus abençoar aquilo que a gente planejou. E ele mostra o contrário. Ele mostra o seguinte: viva uma vida de adoração, de louvor, de oração, e peça a Deus aquilo que Ele quer que se faça, para depois você planejar de acordo com a vontade de Deus. Aí você tem 100% de garantia de que aquilo que você planejar vai ser abençoado. Então, às vezes, nós temos essa prática como povo ocidental. O Brasil, por exemplo, chegou um momento, São Paulo especialmente, começou a pedir chuva, pediu água por causa da nossa crise hídrica. E o Brasil também pede mudança na nossa política por causa da atual conjuntura que nós vivemos. Mas quanto o brasileiro tem sido levado por uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de adoração, para Deus ouvir o clamor do povo brasileiro e falar: meu povo, é isso que eu quero que vocês façam. E a partir daí o povo responder à vontade de Deus. O que você tem com relação a esse pensamento, a essa ideia que me pareceu bastante nova? Essa ideia é ótima, mas ela é só tarefa. Mas ela é ótima, mas ela é tarefa. Se ele tivesse colocado isso na lógica do fruto, que é: aqueles que são cheios do Espírito Santo oram e planejam segundo a vontade que recebem de Deus, ou a iluminação que recebem de Deus, ele teria falado como um cristão. Mas ele manteve-se na lógica da tarefa. Mas os princípios são interessantes. Se esses princípios forem trazidos para a lógica do fruto, então eles passam a ser tema de oração. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós não somos ouvidos porque nós nos tornamos em condições de sermos ouvidos. Nós somos ouvidos por causa do novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Por isso, ainda que a gente peça mal, mesmo quando a gente aparentemente pede bem, a gente não pede como convém, porque ninguém sabe orar como convém. Por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós não somos ouvidos por Deus por causa da nossa obediência. Nós somos ouvidos por Deus por causa da obediência do Cristo. E essa é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, você tem um povo que tem uma missão na história para o bem da humanidade. E no Novo Testamento, você tem um povo que tem uma missão na humanidade para o bem da história. A missão do povo no Antigo Testamento era trazer o Cristo. Para trazer o Cristo, eles foram blindados por Deus, porque eles são uma nação à parte, blindadas por Deus, que tem de Deus uma ação mantenedora e provedora por sua graça, e é sempre por sua graça, que os ajuda a perceber a necessidade do sacrifício, porque a fé dos judeus não era uma fé centralizada na Torá, no sentido de obedecer e guardar a lei, mas era uma fé centralizada no tabernáculo, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então, todas as vezes que a gente não cumpre a lei, a gente tem de morrer. Mas Deus, na sua bondade, permitiu que um animal morresse em nosso lugar. E aí a gente faz todo um esforço para viver segundo a lei, baseado nessa ação da graça de Deus, que sempre veio por meio de Jesus, como diz o João Batista, porque dele temos recebido plenitude, graça sobre graça, porque ele é anterior a tudo e a todos, e foi sempre ele que nos deu plenitude, graça sobre graça, e agora vocês vão ver a graça manifesta, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vêm por meio de Jesus, mas sempre foi Jesus,
porque ele tem a primazia e dele temos recebido plenitude e graça sobre graça. Então, essa ação poderosa do Cristo pré-sacrificado permitiu a blindagem de um povo que era movido por uma ação especial de Deus que os tornava capazes de responder à lei e não responder plenamente, mas todas as vezes que eles não conseguiam responder plenamente, eles tinham um tabernáculo. E quando eles perderam o tabernáculo e perderam a fé no sacrifício, eles se tornaram como os fariseus, que mudaram o centro da fé do tabernáculo para o cumprimento da lei e foram acusados por Jesus de hipócritas. Então, a fé judaica era para trazer o Cristo, e eles trouxeram. A fé cristã é para levar o Cristo. E esse é o ponto. Nós queremos agradecer muito, pastor Ariovaldo, por este tempo dedicado a nós. Um tema tão importante. Nós estamos encerrando aqui este tema. No entanto, precisamos viver uma vida devocional frutífera, abençoada, sob a ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, muito obrigado pela sua participação. Gostaríamos de oferecer-lhe aqui alguns livros. Obrigado. Pastora Joana, antes de passar a palavra para a pastora Joana, para o encerramento desta programação, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui. Seria injusto mencionar algumas pessoas e não mencionar tanta gente querida que nós temos aqui neste final de tarde. Temos a Igreja Metodista Livre, Exército de Salvação, o movimento Focolares da Igreja Católica, este movimento que tem a preocupação com a unidade da Igreja e tantas outras pessoas que vieram para nos prestigiar. Que a bênção de Deus possa estar sobre a vida do povo de Deus. Amém? Muito bom. Como dizia o poeta de uma música popular brasileira, o Ariovaldo hoje foi o cara. Vamos colocar em pé e vamos orar a oração do Pai Nosso, oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa tarde.